Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou falar sobre o uso de duas ou mais classes em Java. Estamos com o nosso treinamento de programação Leucimelo. Aqui eu já vou acessar as pastas onde já tem vários programas criados, no qual com o tempo nós estamos treinando a programação. Então aqui eu vou criar uma nova pasta. Vou clicar com o botão direito e ir em criar pasta. Vou colocar o nome aqui dessa pasta de 28-2 classes. E aí vou clicar com o botão direito nessa pasta e vou em abrir com o Visual Studio Code. Com o Visual Studio Code aberto, vou vir aqui na pasta, vou clicar nela, vou criar uma nova pasta dentro dela que eu vou colocar o nome de SRC. Vou dar um Enter, e aqui dentro de SRC, eu vou clicar nela e vou criar um novo arquivo, que eu vou colocar o nome nesse arquivo de principal.java. Vou dar um Enter. Então aqui dentro dessa classe que nós criamos, principal.java, então eu vou chamar a classe aqui, ó. Colocar public class principal. Dessa forma, então, eu criei a classe principal. Dentro dessa classe principal, eu vou chamar o main com public static void main. Aqui ele vai receber um parâmetro string args e na sequência eu coloco a chave e aqui dentro eu tenho o corpo para fazer a codificação aqui dentro. Vou dar um Ctrl S para salvar. Então agora eu já tenho uma classe, que é a classe principal. Agora eu vou criar outra classe aqui dentro do SRC. Vou criar um novo arquivo e vou colocar o nome nessa classe de adduser.java. Pode colocar o nome que você quiser, isso aqui é somente para treinamento. Dentro dessa classe adduser, eu tenho que chamar ela também, né? Então eu tenho que instanciar essa classe com public class. Instanciar não, codificar na verdade, né? Adduser, aí a partir desse momento agora sim, ela é uma classe, essa adduser. Bom, aqui dentro da classe nós temos a opção de criar atributos e métodos. Então observe que nessa classe principal eu tenho o main. Aqui nessa classe alternativa eu não tenho o main. Então o main ele vem em uma classe que é onde que chama o programa em si, na hora da compilação. Então aqui o que eu vou fazer é criar um atributo, que eu vou colocar o nome de quantidade, e aí eu posso colocar aqui o número 2. Vou criar outro atributo, que eu vou colocar aqui o nome de texto, e ela vai ser do tipo string. Observe que aqui em cima é do tipo int, que é inteiro, então eu coloquei o número 2, e aqui é string. Então a string você tem que colocar a aspa. E aí eu vou escrever aqui, ó, trabalhando. Observe que está dentro das aspas duplas. Então, trabalhando com... observe que aqui eu vou fazer uma concatenação. Então, eu coloco mais. Vou colocar o atributo quantidade e concatenar também com outras aspas. Então, agora eu estou dando sequência nessa string. E aí eu vou colocar aqui classes, ou seja, trabalhando com quantidade de classes, aqui 2. Se eu mudar para 3, vai aparecer 3 aqui no local. Então eu tenho 2 atributos aqui, posso dar um Ctrl S para salvar. Então eu tenho o int quantidade e o string texto. Além dos atributos, cada um desse aqui é um atributo, eu posso ter também métodos. Então, para eu criar um método aqui, eu vou utilizar
a palavra que eu quiser. Nesse caso eu vou colocar o nome nesse método de add. Então para eu ter o método, eu tenho um parênteses e tem uma par de chaves. Então isso aqui é um método. Todo método ele precisa de um tipo de retorno. Esse método nosso aqui, ele não vai ter um retorno específico, então eu vou colocar como void, que é um retorno nulo. Se ele retornasse um inteiro, eu colocaria int. Retornasse um string, eu colocaria string, por aí vai. E também eu tenho que deixar essa opção aqui como public, para eu poder ter acesso aqui na outra classe. Agora, esses outros atributos aqui em cima eu posso colocar como private, ou seja, privado. Eles vão ter acesso somente aqui dentro dessa classe. Então, essa quantidade e o texto, eles estão somente aqui dentro. E eu poderei ter acesso aqui dentro dessa classe addUser. Então, eu posso utilizar ela aqui dentro desse método. Então, eu vou colocar aqui system.out.println e vou imprimir o texto, que é justamente esse atributo que eu criei aqui. Feito isso, eu vou dar um Ctrl S para salvar. E agora, eu vou vir aqui e utilizar uma forma para chamar ela aqui no principal. Então, aqui na classe principal, eu vou instanciar aquela classe com addUser. Posso colocar aqui um nome também, addUser, pode ser o nome que você quiser, essa variável aqui da classe, e colocar new addUser, que aí eu instancio essa classe addUser de lá. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e colocar addUser ponto, e aí eu chamo esse método aqui, ó, que é o add. Então vou vir aqui e colocar add. E aí eu coloco o parênteses. Não coloco chaves aqui, porque as chaves você coloca quando você cria o método. Quando você chama o método, você não coloca a chave, somente o parênteses. Porque dentro desse parênteses aqui, você pode passar atributos para parâmetros, para a classe específica, para o método específico. Então, feito dessa forma aqui, eu dou um Ctrl S para salvar. Então, aqui eu já tenho essa classe com essas informações. Isso aqui é um objeto, ou seja, o objeto, quando eu tenho esse objeto aqui, addUser, ele consegue acessar o método. Se eu quiser que ele acesse os atributos, eu tenho que colocar como público. E aí ele vai acessar, mas se está privado, ele não acessa aqueles atributos lá. Então pronto, eu tenho aqui já feito dessa forma. Agora eu tenho que compilar para testar. Então vamos lá, vou vir aqui em terminal, novo terminal. Com o terminal aberto, eu vou vir aqui e lembra como nós fazíamos para compilar? Colocava javac e o nome da classe. Agora, qual classe que nós vamos compilar? Vou dar um ls. Você observa que tem a pasta src. Então, eu vou fazer o seguinte. javac, eu vou acessar a pasta src, escrevendo dessa forma. Vou dar um barra e aí eu vou pegar todos os arquivos, ou seja, com um asterisco, eu pego todos os arquivos .java. E aí dessa forma eu faço a compilação de todos. E agora eu vou fazer também um procedimento com -d, que eu vou criar uma pasta chamada bin, e essa pasta vai receber todos os .class, que vai gerar através dessa compilação aqui. Então eu vou dar um Enter agora. Observe que ele compilou e gerou aqui dentro do bin a addUser.class e a principal.class, ou seja, compilou as minhas duas classes e agora eu tenho duas classes compiladas aqui em cima.
E agora, como que eu posso utilizar aquelas duas classes? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Vamos supor, ls, eu vou colocar Java, acessar a classe bin, e aí escrever aqui, ó, principal, e observe que ele trocou para ponto, então vou dar um Enter. E aí ele dá esse erro. Bom, então dessa forma aqui, eu acho que não vai dar certo eu utilizar. Como que eu poderia fazer para que essas duas classes conversassem uma com a outra? Eu faço o seguinte, eu pego as duas classes e coloco dentro de um pacote. Então eu venho aqui, ó, e escrevo package e um nome qualquer aqui. Eu vou colocar cadastro, ponto e vírgula, e faço a mesma coisa na outra classe, porque ela tem que estar no mesmo pacote. Ó, eu venho aqui e faço dessa forma, dou um Ctrl S para salvar. Pronto, venho aqui agora e faço a compilação novamente, dessa forma. Feito isso, agora eu vou tentar executar novamente o Java bin principal. Vamos testar? Deu um erro novamente. Bom, então eu não estou conseguindo fazer essa execução. O que eu poderia fazer? Eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui e criar um jar. No Java eu tenho essa opção que é o jar. Nesse jar, então, eu ponho a tag create, também ponho a tag file e coloco o nome do jar que eu quero, que é cadastro.jar. Feito isso, eu vou utilizar o main class e pegar o cadastro.principal menos c bin dentro da pasta class. Feito isso, eu vou criar um jar, vou dar um enter. E aí eu criei o jar dentro desse diretório principal aqui, ó, que é o diretório 28 duas class, com esse ponto aqui, eu faço ele criar aqui dentro, pegando todas as informações que estão dentro da bin. Feito isso, agora eu vou executar o jar com java -jar cadastro.jar. Então agora eu vou dar um enter. E aí aparece aqui, ó, trabalhando com duas classes, que é exatamente esse texto aqui, ó. Tá vendo? Ele pegou e transformou isso aqui, trabalhando com duas classes. Se eu mudar aqui para 3, eu faço novamente todo o procedimento. Aí eu venho aqui, ó, aperto para cima e vou procurando o comando de compilação, que é esse aqui primeiro. Vou dar um enter. Ele vai compilar. Agora eu pego esse comando do jar. Ele criou o jar e agora eu pego e vou colocar executar o jar. Cadê ele? Aqui, java -jar cadastro jar. Dou um enter e ele colocou, trabalhando com 3 classes. Então fica só trocar lá, ele troca essa opção. Então eu consegui trabalhar com 2 classes aqui. Se eu colocasse outra classe, eu poderia trabalhar com mais classes da mesma forma. Se nesse ponto aqui, onde eu compilei, ao invés de eu criar o jar, se eu fizesse essa opção aqui, ó, do Java bin principal. Se eu fizesse assim, ó, Java ponto, que tem que apagar aqui, ó, Java ponto cadastro ponto principal. Dou um enter. Ele também não aceita. Não deu certo para fazer o procedimento. Aqui ele fala que não foi possível localizar nem carregar a classe principal, tal. E feito dessa forma que ele aceita. Então, observe que aqui, feito dessa forma, nós conseguimos resolver este problema. Para que eu não precise ficar digitando todo momento aquela opção,
eu posso vir aqui, ó, criar um texto com comandos.txt e colocar aqui dentro toda uma codificação. Pronto, dessa forma aqui, toda vez que eu for utilizar, eu venho aqui e copio. Esse verbose aqui, ó, é só para mostrar na hora que ele está compilando o que ele está fazendo. Na hora que ele está criando o jar, ele vai mostrar o que ele está fazendo. Se eu vier aqui copiar, ó, dou um Ctrl C, venho aqui dentro, ó, clico com o botão direito e colar. Aí ele cola, eu dou um Enter. Observe que aqui ele fala, ó, manifesto adicionado, adicionando o principal, entradas, aí ele coloca. Se você retirar o verbose, ele não aparece essa informação aqui. Então é isso aí, trabalhamos com duas classes. Então é somente uma ideia, dificilmente você vai fazer esse tipo de procedimento, porque quando você trabalha com ferramentas específicas, elas já fazem isso para você. Mas isso aqui é só mais ou menos para você ter uma ideia de como você poderia fazer, talvez aí sua ferramenta, seu jeito de trabalhar. Talvez assim você consiga aprender melhor também na hora que estiver manipulando o Java, porque o Java é uma linguagem que, se você não tiver bastante conhecimento a respeito, você pode se perder em muitos contextos. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.